A Ilha da Madeira é considerada dos sítios mais bonitos de Portugal, com a vegetação verde, a água cristalina e as pedras pretas vulcânicas. A sua natureza e paisagens já lhe valeram várias eleições para o melhor destino turístico, tanto na Europa como no mundo inteiro. O turismo na Ilha da Madeira explodiu muito nas últimas décadas, sendo que nos anos 90, apesar de já existir, era menos frequente. E isto fazia com que a ilha fosse, de forma geral, um sítio mais sossegado, muitas vezes um bocadinho mais isolado de Portugal continental, e os vizinhos conheciam-se todos uns aos outros e as pessoas, de forma geral, eram todas muito religiosas. Uma das características paisagísticas mais procuradas por aqueles que visitam a Ilha da Madeira são os trilhos que percorrem as ribanceiras e penhascos, o local onde o mar conhece a terra. E infelizmente, nos anos 90, foi precisamente numa ribanceira no Caniçal que o corpo de um rapaz de 15 anos, um rapaz chamado Luís Correia, foi encontrado. A população ficou obviamente muito chocada com a morte de Luís, não só por se tratar de um jovem, mas também pelas circunstâncias em que o corpo dele apareceu no final de uma ribanceira. Mas o caso tomou proporções gigantes quando um padre local foi considerado a pessoa envolvida num alegado abuso e depois assassinato do rapaz. Este é o caso do padre Frederico, um caso que, mesmo depois de todos estes anos, continua a gerar muitas incertezas e dúvidas. Antes de começarmos, eu só queria perder aqui um bocadinho para vos agradecer. Faz mais ou menos por esta altura um ano em que eu lancei o meu primeiro episódio. No YouTube, vocês já são 303 subscritores e isto para mim é mesmo surreal. Eu nunca na vida, quando comecei a fazer estes episódios, achei que fôssemos atingir os números que temos agora e até mesmo no formato de podcast, para quem me está só a ouvir. Eu também consigo ver que os números são bons e obrigada mesmo por todo o apoio, obrigada por todos os comentários, por todos os likes. Eu fico mesmo muito grata que alguém, acho que o tempo que perde a ouvir-me seja tempo útil e tempo para conhecermos as histórias destas pessoas que às vezes foram esquecidas. Eu fico mesmo muito feliz por vocês quererem ouvir estas histórias e por perderem um bocadinho de tempo todas as semanas comigo. E por isso eu só queria mesmo agradecer-vos. Fez um ano que na minha opinião foi muito bom. Eu gosto muito de interagir com vocês nos comentários, por isso, obrigada. E tendo isto em conta, vamos então começar para o episódio de hoje. O Frederico Cunha chegou à Madeira em 1983, quando ele tinha 33 anos. Ele foi na altura chamado pelo bispo do Funchal, um homem chamado Teodoro Faria. Eles os dois conheceram-se em Roma e o bispo do Funchal chamou para ser o seu secretário. No entanto, muito rapidamente, o padre Frederico começou a chamar a atenção naquele meio muito religioso e conservador, principalmente devido ao seu aspecto físico e à forma como ele se apresentava. Ele estava constantemente de óculos escuros, quer estivesse fora ou dentro dos edifícios. Ele gostava muito de utilizar casacos pretos, aqueles casacos de couro mais largos pretos, e gostava muito da figura da caveira. E as pessoas mais religiosas não compreendiam como é que era possível um padre ter aquele fascínio por caveiras. Ele utilizava caveiras em acessórios, por exemplo, anéis e no cinto, e no seu carro, que era um Volkswagen preto, também tinha lá símbolos de caveiras. Isto fez com que o bispo Teodoro retirasse o padre Frederico das suas funções de secretário e o atribuísse a uma paróquia para que ele pudesse começar a dar a missa. Esta mudança de ambiente não resultou para o padre Frederico. Assim que ele chegou à outra paróquia, começou a gerar mais ou menos o mesmo tipo de burburinhos. As pessoas, mais uma vez, não compreendiam a forma dele se vestir, o fascínio dele com as caveiras, o que causou ali descontentamento naquela paróquia. E quando o bispo Teodoro soube disto, teve mais uma vez de o mudar de paróquia para ele poder dar a missa noutro sítio. Mas mais uma vez a situação não se resolveu. Esta questão do bispo trocar o padre Frederico de paróquia em paróquia aconteceu várias vezes ao longo dos 10 anos seguintes. Essencialmente o que acontecia era que o padre Frederico chegava a uma paróquia, a forma de que ele se vestia, a forma como ele se comportava, os seus comportamentos um pouco alarmantes, que já vamos falar melhor daqui um bocadinho, deixava os fiéis muito descontentes. Assim que este burburinho chegasse ao bispo, ele trocava-o para uma paróquia a alguns quilómetros de distância, assim de forma muito
sem dar grandes explicações, sem grandes alaridos, de forma muito sossegada, sem para que quase que ninguém se apercebesse do sucedido. Mesmo com estas trocas, ficaram obviamente as histórias dos tais comportamentos considerados inapropriados que o padre Frederico tinha, que deixavam os fiéis desconfortáveis. A penúltima paróquia pelo qual ele passou antes de ter sido detido por o crime que estamos a falar hoje foi a paróquia do Piquinho. Nesta paróquia falava-se na técnica do sofá. Pelos vistos, depois das missas ao domingo, o padre Frederico tinha por costume chamar os jovens que frequentavam a igreja para uma salinha onde ele tinha um sofá e ele pedia às crianças para se sentarem todas ao mesmo tempo no sofá, assim às 5, 8, 10 de uma vez, até que não existisse literalmente mais espaço no sofá para se sentar mais nenhuma criança, elas estavam lá todas ao monte, e depois o padre Frederico atirava-se para cima delas em tom de brincadeira. E isto deixou os fiéis muito desconfortáveis porque, pronto, não seria muito normal ele querer ter assim o contacto físico com as crianças, de estar deitado em cima delas. A paróquia que o padre Frederico estava na altura que foi preso foi a paróquia de Água de Pena. E aqui os fiéis falam de o facto de o padre Frederico gostar um bocadinho demais, segundo a opinião deles, de estar com a juventude. Em particular, o padre Frederico passava muito tempo com um jovem em específico, ao ponto de estar com ele todas as noites para ver filmes. E aqui eu só quero deixar bem claro que o bispo Teodoro, o bispo do Funchal, nunca explicou ao certo porque é que trocou o padre Frederico de paróquia tantas vezes. Nós é que podemos assumir que ele o fazia porque os fiéis estavam a ficar desconfortáveis com a forma como o padre Frederico se comportava. No entanto, ele nunca confirmou que sim, foi por causa desta situação. O sítio onde o padre Frederico passou mais tempo foi no norte da ilha, numa zona chamada São Jorge, sendo que ele esteve lá desde 1987 até 1990. Foi aqui que o padre Frederico conheceu um rapaz chamado Miguel Noite. Ele era um rapaz menor de idade que era de uma família muito pobre que passava dificuldades. E ele, o Miguel e o padre Frederico, começaram a ter um relacionamento de muito carinho um pelo outro, e o padre Frederico passou a ser o padrinho do Miguel. No entanto, o que muita gente especula é que esta relação ia além de um relacionamento saudável entre um homem mais velho e uma criança que ele tenha carinho e amor e que quer proteger. Um, o que as pessoas especulam aqui é que eles os dois começaram a envolver sexualmente, sendo que isto é pedofilia e abuso, sendo que o Frederico era maior de idade e o Miguel era menor de idade. Mas o que as pessoas dizem é que mesmo depois do Miguel fazer 18, 19 anos, que eles continuavam a envolver-se e que eram então amantes. Avançando para o ano de 1992, e nesta altura o padre Frederico, para além de estar na capela de Água de Pena, era também professor de religião e moral em Machico. Na manhã do dia 2 de maio de 1992, a família de um rapaz chamado Luís Miguel Correia, de 15 anos, andava freneticamente atrás dele porque ele estava desaparecido desde o final da tarde do dia anterior. No dia anterior, o dia 1 de maio, que é feriado, o Dia do Trabalhador, o Luís foi até à praia com os amigos. E por volta das 6 da tarde eles começaram todos a vir-se embora, só que Luís, em vez de vir juntamente com os amigos para a zona onde morava, decidiu que ia antes visitar a avó, e a avó morava no Caniçal, que era mais ou menos lá perto. A viagem que ele teria de fazer a pé, desde a praia até a casa da avó, no Caniçal, eram mais ou menos 6 quilómetros a pé. Só que isto para o Luís não era assim nada demais, porque ele era escoteiro e já estava habituado a andar muito e a andar por aquele tipo de percursos, que seria mais à base de trilhos. Nós sabemos que o Luís conseguiu mesmo chegar ao Caniçal, porque por volta das 8 da noite ele esteve com um amigo no café, só que quando ele saiu deste café para ir então para a casa da avó, desapareceu. E desde aqui a família, infelizmente, não o viu mais com vida. Quando ele apareceu, estava morto. No dia 2 de maio, o corpo de Luís foi encontrado pelo próprio pai numa praia que ficava no fundo de uma ribanceira no Caniçal. A morte de Luís foi uma coisa muito chocante, não só obviamente para a família e amigos, como também para a comunidade e, na verdade, para toda a Madeira. Era muito chocante um jovem tão novo ter aparecido assim, morto, numa situação de que havia muito aquela dúvida se foi um acidente, se foi alguma coisa propositada, e toda a gente na altura que se soube da morte e que estava ali aquele choque inicial, saiu de casa, aquela questão de ser uma comunidade mais pequena, toda a gente do Caniçal punha-se à janela ou saía mesmo de casa para falar com os vizinhos e tentar perceber o que é que tinha acontecido, e criou-se logo aqui uma confusão muito grande, porque toda a gente queria perceber ao certo o que é que tinha acontecido.
A polícia começou logo imediatamente as suas investigações e ao início eles ainda consideraram que pudesse ter sido um acidente, do género a percorrer aqueles caminhos, talvez o Luís tivesse tropeçado e caído pela ribanceira abaixo. Só que depois, quando o cadáver foi para fazer a autópsia e o médico legista fez a avaliação da causa da morte, que nós já vamos falar melhor daqui a um bocadinho, o médico legista disse que achava, na opinião dele, que se tratava de um homicídio. E então isto fez com que a PJ se envolvesse e que começasse a tratar a investigação como uma investigação criminal. Uma das partes mais importantes para uma investigação criminal são as testemunhas, e neste caso foi graças às testemunhas que a PJ chegou muito rapidamente ao principal suspeito, o padre Frederico. O dia 1 de maio, o último dia em que o Luís foi visto com vida, é feriado. E na Madeira, nesta altura já está a ficar muito bom tempo. O tempo lá é de forma geral muito ameno, mas já está a ficar um tempo assim mais agradável para fazer piqueniques, fazer atividades mesmo à beira do mar. E então é muito costume as famílias aproveitarem os feriados para irem passar assim um bom pedaço a este tipo de sítios que têm esta área para piqueniques e estas paisagens maravilhosas, como a zona da Ravina, onde foi encontrado o corpo de Luís, para estarem a fazer piqueniques, a passarem tempo em família e com amigos. Isto tudo para dar contexto que naquele dia houve muita gente que esteve naquele local, naquela zona do caniçal e naquelas ribanceiras. Algumas pessoas disseram à polícia que nesta altura viram um Volkswagen carocha preto a frequentar aquela zona das ribanceiras do caniçal. E um fator que deu para distinguir muito facilmente a quem pertencia a este carocha foi precisamente os símbolos de caveiras que estavam dentro do carro. E então as pessoas sabiam que aquele carro pertencia ao padre Frederico. Mas o facto do padre Frederico ter estado lá não quer dizer nada, certo? Senão estas próprias pessoas que testemunharam que as viram no local onde elas estiveram seriam elas próprias suspeitas para o crime, não é? A questão aqui que deixou a polícia mais desconfiada do padre Frederico, para além do comportamento daquele burburinho que já o perseguia para onde quer que ele fosse, foi o facto de que estas testemunhas disseram que dentro do carro, para além do próprio padre Frederico, estava também um jovem com um cabelo meio loiro. Ora, o Luís tem o cabelo meio loiro. Com a evolução da investigação, a PJ acabou por conseguir um mandado para entrar na casa do padre Frederico e fazer buscas. Dentro da casa eles não encontraram nada relativamente ao caso específico do Luís, no entanto eles encontraram várias provas que indicou para a pedofilia do padre Frederico. Eles encontraram fotografias com crianças menores nuas e encontraram também conteúdo pornográfico a envolver menores. E então isto, mais a suspeita de que era o padre Frederico que estava com o Luís na altura que ele morreu, foram suficientes para no dia 25 de maio de 1992 o padre Frederico ter sido posto em prisão preventiva na cidade do Funchal. O bispo Teodoro de Faria, o mesmo bispo que chamou originalmente o padre Frederico para vir até à Ilha de Madeira ser o seu secretário, protestou esta prisão, defendeu o padre Frederico e fez uma comparação considerada muito audaz por muitas pessoas, principalmente as religiosas, porque o bispo disse essencialmente que o padre Frederico era inocente, assim como foi inocente o Jesus na altura que foi injustamente acusado. O próprio padre Frederico fez esta comparação entre ele e Jesus, a dizer também que ele estava inocente, assim como Jesus quando foi atacado e era inocente também. E ele disse que aquela acusação, o facto de ele ter sido detido e todo o julgamento que viria a acontecer, não passava de um ataque à igreja. E isto levantou a questão na altura de o poder e a influência que a igreja tem, principalmente antigamente, relativamente aos julgamentos e à forma como funciona o tribunal. O que definitivamente eu acho que podemos todos concordar que quanto mais andamos para trás na história, mais conseguimos ver esta tal influência que a Igreja tem nos tribunais. Isto é uma coisa que agora felizmente está a mudar aos poucos, ainda não está como devia de ser, mas é uma coisa que está a melhorar. Mas na altura a Igreja fez definitivamente alguma pressão ao procurador e aos juízes para que não condenassem o padre Frederico, e isto depois foi uma coisa que o procurador do Ministério Público disse em público, que na altura sentiu definitivamente pressão por parte da Igreja. O julgamento iniciou-se no ano seguinte, a 10 de março de 1993, aconteceu no Tribunal de Santa Cruz e teve a duração mais ou menos de um mês. As acusações do Ministério Público contra o Frederico era abuso sexual de menores e homicídio.
Uma coisa muito interessante relativamente a este julgamento e que foi muito diferente para os outros da época é que ele foi muito transmitido. Existem muitas filmagens de momentos em que falam testemunhas, momentos em que fala o próprio Padre Frederico, momentos em que falam o Procurador-Geral, os juízes, e, e também a altura em que a sentença foi lida foi transmitido em direto para que todos os portugueses conseguissem ver. Isto só para vocês terem noção do impacto que foi na altura um padre ter sido acusado destes crimes. Esta atenção toda não foi necessariamente só pelo crime de ter sido um menor a morrer, porque infelizmente isto ainda ia acontecendo nos anos 90, já falamos de alguns casos aqui. Foi mesmo aquela questão de quem era o suspeito, quem era a pessoa que estava a ser acusada. Era um padre. Nunca se tinha visto aqui em Portugal esta ligação entre um crime tão macabro e a religião. A Gorete Correia, a mãe de Luís, foi a todas as sessões, acompanhada do seu marido, que era padrasto de Luís. Ela tentou manter a compostura durante as sessões, mas quando algumas testemunhas falavam, quando o médico legista falou e detalhou o que é que teria acontecido ao Luís, ela não aguentou, naturalmente, chorava muito, tinha muita dificuldade em estar lá, mas ela explicou depois que ela queria estar lá, porque ela queria saber em primeira mão o que é que tinha acontecido ao filho dela. Ela não queria ouvir por terceiros, ela não queria que alguém fosse e que depois lhe contasse, ela não queria saber pelas notícias, ela queria estar lá e saber em primeira mão o que é que tinha acontecido. Entretanto, a mãe de Luís faleceu em 2018 e relativamente ao pai dele, que relembro que foi ele que encontrou o corpo de Luís, ninguém sabe ao certo onde é que o senhor está agora. A última vez que alguém na zona onde eles moravam ouviu falar dele, ele estava a morar em Inglaterra. E atualmente o padrasto de Luís também já não mora na Madeira. O tribunal era um tribunal de júri, ou seja, era constituído por 8 jurados, que são pessoas como eu e vocês, que não têm qualquer formação para ser advogados ou juízes ou o que seja, e depois por um coletivo de juízes. Nós já falamos algumas vezes de quando é que este tribunal é aplicado. Nós normalmente ele é aplicado para penas mais severas, superiores a 8 anos, em que existe aqui alguma coisa, por exemplo, uma violação, um homicídio, discriminação racial, qualquer coisa que possa haver aquela intervenção de pessoas que não percebem tanto da lei em si, mas pessoas que possam avaliar o caso para perceber a gravidade da situação. Pelo que eu compreendi, é mais ou menos nestes contextos, mas se alguém tiver mais informações que percebam melhor do assunto, por favor explique nos comentários, porque eu nem sequer sabia, antes de termos falado do caso da Joana Cipriano, acho que foi a primeira vez que falamos de um tribunal do júri, eu nem sequer sabia que isso era possível acontecer aqui em Portugal, por isso se alguém tiver mais contexto, por favor diga. O juiz principal era o Civil Souza, e um dos asas, que é basicamente um juiz que faz parte do coletivo que está lá para apoiar o juiz principal, era o juiz Neto Moura. Durante a minha investigação, sempre que eu via a falarem do juiz Neto Moura, eu via a dizerem o agora famoso juiz Neto Moura, ou agora conhecido juiz Neto Moura. E eu fiquei curiosa, afinal, porque é que este juiz era tão conhecido. E quando fui pesquisar, eu fiquei desapontada, porque eu estava à espera que ele fosse conhecido por coisas boas, mas afinal não, ele é conhecido por coisas más. Desde que este caso aconteceu para cá, o juiz Neto Moura esteve envolvido em alguns casos em que ele usou citações da Bíblia para dar contexto relativamente a casos de violência doméstica, onde ela é aplicada depois da mulher ter sido infiel ao marido. Eu aqui quero ter mesmo muito cuidado com as minhas palavras e quero deixar bem claro que eu estou quase a dizer palavra por palavra coisas que eu encontrei de artigos. Isto não foi eu que inventei, não sou eu que estou a construir as frases. Isto foi literalmente o que eu li. Então, o primeiro caso aconteceu em 2015, quando uma mulher estava a trair o seu marido e depois esta traição fez com que o casal se separasse e uns meses depois ela foi chamada pelo seu ex-amante, nesta altura ex-amante também, que tinha por sua vez chamado o ex-marido da mulher e os dois juntos bateram à mulher a utilizar um taco que tinha pregos presos. Muito grave, não é? Só que depois, no julgamento, o juiz Neto Moura usou citações da Bíblia para explicar, para dar contexto relativamente à violência aplicada à mulher depois de existir uma traição. E ele disse: ora, o adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte. Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte. Ainda não foi há muito tempo que a Lei Penal de 1886 punia com uma pena pouco mais do que simbólica o homem que, achando a sua mulher em adultério, nesse ato a matasse.
Outro caso que gerou polémica foi em 2019, quando uma mulher que já sofria de violência doméstica por parte do marido há mais de 5 anos, até mesmo na altura em que ela estava grávida, levou tanta porrada do marido que ele lhe furou o tímpano. Esta mulher, fez queixa à polícia, o ex-marido dela foi ao tribunal, teve, uma pena de 3 anos de pena suspensa, teria de pagar-lhe uma indemnização, por danos morais e também tinha de utilizar uma pulseira eletrónica e estava proibido de se chegar a ela ou de tentar estabelecer contacto com ela. Este homem recorreu e foi parar o caso às mãos do juiz, Neto Moura. E o que é que ele fez? Retirou-lhe a pulseira eletrónica. Numa entrevista que o juiz Neto Moura deu relativamente a estes casos, ele disse, e passo a citar, que eles não são particularmente graves. Estas decisões polémicas fez com que ele fosse afastado de analisar qualquer recurso criminal no Tribunal de Relação do Porto, sendo que ele está atualmente na secção civil e está proibido de avaliar casos de violência doméstica. Mas voltando ao caso do Padre Frederico e do Luís Correia, então uma crença do Ministério Público era que naquele dia, no dia 1 de maio, durante o caminho que o Luís estava a fazer até à casa da avó no Caniçal, que passou pelo Padre Frederico, que ia no seu Volkswagen Carocha Preto, que lhe ofereceu boleia. Depois, dentro do carro, o Frederico tentou fazer qualquer avanço sexual a Luís, ou tentou ou conseguiu o que seja, e o Luís ou resistiu ou disse depois que ia fazer queixa. E o que o Ministério Público é de que isto enraiveceu o padre Frederico, que decidiu ali naquele momento que não podia deixar aquilo acontecer, ou vingar-se por ele ter resistido, ou impedir que ele contasse a alguém o que é que tinha acontecido, e que por isso o atacou e que depois de o Luís estar inconsciente, o padre Frederico atirou-o pela ravina abaixo e por isso é que o corpo de Luís foi encontrado no fundo da ravina. Esta versão de acontecimentos foi também reconstruída tendo em conta aquilo que o médico legista que avaliou o cadáver de Luís disse à polícia. Este médico, o médico chamado Emanuel Pita, teve a oportunidade de, em tribunal, também contar qual era a sua perspectiva relativamente ao caso e estes momentos foram momentos muito tensos no tribunal. E quando ele chegou, toda a gente se endireitou na cadeira, pôs-se muito atenta. Era capaz de se ouvir um alfinete a cair naquela sala. Toda a gente muito em silêncio, assim com aquela ansiedade de ouvir o que é que o médico ia dizer. Ele chegou lá, trazia consigo uma pasta, de onde tirou várias folhas e vários documentos e fotografias para o auxiliar em caso a memória lhe falhasse. E depois ele passou a relatar o que é que, na perspectiva dele, tinha acontecido ao Luís e acompanhou este raciocínio com fotografias que ia mostrando aos jurados e aos juízes. Este médico mostrou, através de fotografias, que o Luís tinha arranhões e ferimentos na mão direita, na parte de trás da mão. E ele disse que estes arranhões eram consistentes com alguém estar a cair de uma ravina. E ele explicou que, na opinião profissional dele, quando alguém consciente está a cair de algum sítio, como por exemplo uma ravina, que o instinto de sobrevivência é a pessoa tentar se agarrar a qualquer coisa para impedir a queda. E que se o Luís estivesse consciente durante o tempo que foi caindo pela ravina abaixo, que ele estaria com vários ferimentos nas palmas das mãos, o que ele não tinha ferimento nenhum nas palmas das mãos. Por isso, na opinião profissional deste médico, o Luís estava inconsciente quando caiu da ravina abaixo. E isto vai, então, de acordo com aquilo que a acusação estava também a alegar. O doutor explicou que foi esta primeira coisa que o deixou mais suspeito de que aquilo não teria sido um acidente de ele cair sem querer, mas sim uma coisa propositada. Mas ele disse que depois, quando percebeu que o Luís tinha um ferimento no crânio, na zona da orelha esquerda, que foi aí que ele ficou mesmo com a ideia de que ele teria sido assassinado, porque, segundo este médico, esse ferimento na cabeça vai de acordo com alguém levar uma cotovelada ou uma marretada na cabeça forte o suficiente para deixar a pessoa inconsciente. Ele também apontou que na autópsia descobriu que o Luís tinha água do mar no estômago e ele explicou em tribunal que isto só aconteceria se ele estivesse inconsciente na altura que esteve em contacto com o mar no fundo da ravina, na praia já à beira da zona do mar. E que ele explicou se uma pessoa estivesse morta, que não inspiraria a água, mas se estivesse viva, então sim, existia a possibilidade de ele ter respirado e engolido água.
Ele explicou também que quando o corpo de Luís foi encontrado estava sem camisola, sem meias e sem sapatos e que as calças tinham a briguilha aberta, o que vai aqui de acordo com a teoria do abuso sexual. Então ele concluiu que, na opinião profissional dele, o Luís foi atirado pela rabina abaixo enquanto estava inconsciente e que acabou por morrer no fundo da rabina devido aos ferimentos que susteve durante a queda. Só que, quando questionaram este médico se existia alguma coisa que conectasse diretamente o padre Frederico a este alegado abuso e assassinato, ele respondeu que não, porque, segundo ele, o mar lava tudo, por isso ele não tinha nada que pudesse dizer foi o padre Frederico que fez isto. E aqui, para dar um bocadinho de contexto, quando alguém é abusada por outra pessoa, fica DNA da pessoa na pessoa que foi abusada. Isto quer seja por causa da ejaculação do esperma, quer seja porque a pessoa durante o abuso arranha a outra e fica DNA por baixo das unhas. E o que este médico está a dizer basicamente é que quando eles fizeram a autópsia ao corpo do Luís, não houve nada que indicasse que teria sido o padre Frederico, porque o mar limpou todo o corpo do Luís e por isso não deixou com nenhum vestígio que pudesse provar quem foi a pessoa que lhe fez aquilo. Mas agora que o tribunal tinha ouvido esta opinião do médico legista e que basicamente toda a gente lá dentro estava convencida de que o Luís foi assassinado e que não se tratou de um acidente, agora a intenção da acusação era provar que foi o padre Frederico que assassinou o Luís. E agora falando na minha opinião pessoal, que já sabem sempre não vale de absolutamente nada, é só a minha opinião e cada um cria as suas próprias conclusões com os dados do caso, mas na minha opinião pessoal, o tribunal, desde o início, queria condenar o padre Frederico. Desde o início se atribuiu toda a culpa ao Frederico, sem existir nenhuma prova em concreto, para além de algumas pessoas que disseram que viram-no lá com um rapaz que tinha o cabelo claro, que nós vamos falar melhor disto agora. Mas vocês vão ver ao longo do episódio, eu já vou dar alguns exemplos, que mesmo as testemunhas da defesa, as testemunhas que disseram que viram que não era o Luís, que viram o Luís na hora em que era suposto, segundo a acusação, ele está com o par de Frederico, viram o Luís noutro sítio, essas testemunhas foram completamente desvalorizadas, deu-se muita mais importância a testemunhas que dessem um depoimento que fosse de acordo com aquilo que o Ministério Público queria, que era acusar o padre Frederico. Como eu falei há bocado, algumas testemunhas disseram que viram o padre Frederico dentro do seu carro, na zona das ribanceiras do Caniçal, acompanhado de um jovem. E aqui a descrição física deste jovem dividiu muito a opinião das testemunhas, porque havia testemunhas que juravam a pé juntos que aquele jovem tinha o cabelo meio loiro, assim como o Luís, mas havia outras testemunhas que diziam que tinham a certeza absoluta que o jovem tinha o cabelo preto. Isto porque ninguém conseguiu ao certo ver a cara do rapaz. Já era ali final da tarde, então ninguém conseguiu ver mesmo a cara dele. Mas pronto, esta divisão de opiniões entre ele tem o cabelo mais claro, assim como o Luís, ou ele tem o cabelo mais escuro, assim como o Miguel Noite. E só aqui para recordar, o Miguel Noite é o tal afilhado do padre Frederico que tem, alegadamente, uma relação amorosa com ele. O padre Frederico nunca negou que não esteve na zona das ribanceiras do Caniçal. Ele disse que passou nas zonas do Miradouro, que é verdade que ele esteve lá no seu carro. Ele disse: Eu estive com o Miguel Noite, que é a mesma pessoa que algumas testemunhas dizem que realmente o rapaz parecia com o Miguel Noite. O Miguel Noite também prestou as suas declarações em tribunal e ele disse tudo de acordo com a versão de acontecimentos do padre Frederico, que no dia 1 de maio de 1992 ele passou o dia com o padre Frederico e que eles os dois sim andaram no carro dele na zona das ribanceiras do Caniçal. Isto da questão da cor de cabelo do rapaz chegou a um ponto de tanta discrepância de umas testemunhas para as outras, que o juiz chegou ao cúmulo de perguntar ao Miguel Noite se ele tinha pintado o cabelo desde que tinha acontecido a morte de Luís. Então, sempre que alguém testemunhava que o jovem que estava com o padre Frederico tinha o cabelo preto, a pessoa era desvalorizada, o seu testemunho era desacreditado. Por exemplo, houve mesmo uma mulher que se sentiu incrivelmente desrespeitada em tribunal.
Ela basicamente testemunhou que, a uma certa hora, viu o padre Frederico num supermercado acompanhado de um jovem que tinha o cabelo preto, que ela sabia que não era o Luís, porque olhou para a fotografia do Luís e percebeu que não era ele. Só que a hora que ela disse que os viu no supermercado não ia de acordo com a versão de acontecimentos que tinha sido construída até o momento no tribunal. E o procurador do Ministério Público falou para a mulher de um tom muito condescendente. Na minha opinião, ele falou praticamente aos berros, a dizer que o que ela estava a dizer não fazia sentido nenhum, porque a hora que ela estava a dizer que os tinha visto, supostamente o par de Frederico ainda não tinha saído de casa naquele dia. E a mulher ficou desconfortável relativamente à forma como o procurador falou com ela e pediu-lhe para ele, por favor, não desconfiar dela. E ele respondeu qualquer coisa, tipo que desconfiava de tudo, por isso também ia desconfiar dela. Um dos juízes Asa, o juiz Neto Moura, que falámos há bocadinho aquela secção toda sobre ele, decidiu intervir e perguntou à mulher se ela não estava confusa, se ela não tinha visto o padre Frederico no supermercado com um rapaz no dia 3 em vez de no dia 1. Só que a mulher já estava bastante alterada, frustrada com a situação, então estava tipo a falar alto e a dizer tipo desconfiarem de mim, eu não admito, não sei o que, assim, a falar assim. E o juiz Neto Moura insistiu, ouça, não está confusa, não se está a confundir, mas a mulher continuou a falar alto, o que fez com que o juiz Neto Moura se risse alto. A conversa foi escalando até que chegou ao ponto em que o juiz principal perguntou à mulher, afinal, quem é que lhe tinha faltado ao respeito para ela estar a falar assim, e ela pediu desculpa, mas que o procurador tinha dito que desconfiava dela e que isso ela não admitia. E o juiz principal cortou a frase dela para lhe dizer: então vá-se embora. E ela agradeceu-lhe, então irónico, levantou-se e foi-se embora. O 1º de Maio e eles disseram só sair um bocado ao fim da tarde. Mas também a senhora doutora vai desconfiar de mim. E eu vou desconfiar de tudo. Aliás, já desconfiei também. Também desconfio de si. Pronto. Eu digo, ouça, não terá sido no dia 3 que a senhora viu. Ouça lá, não terá sido no dia 3. Inclusive, disse que desconfiava de mim. Nossa. Mas quem é que cantou mal a senhora? Desculpe. O senhor disse que inclusive... A senhora fala, eu faço a boa Obrigada. Obrigada. Pessoalmente, eu fiquei um pouco desconfortável a ver estas imagens, porque eu acho que mesmo que a mulher estivesse ou a confundir os dias, ou meio confusa com a hora em que os viu, o que quer que fosse, não é assim que se trata uma testemunha. Não é por ela ser uma testemunha da defesa que se pode tratar desta forma, que na minha opinião foi bastante condescendente. Ainda relativamente às testemunhas da defesa de Frederico, houve um homem que trabalha num café que disse que no dia 1 de maio lembra-se perfeitamente de ter vendido maçãs de polvo e um refrigerante ao Luís. Só que ele disse que vendeu numa hora em que, segundo a teoria da acusação, o Luís já estaria com o Frederico. Depois, o médico legista disse que na autópsia revelou que o Luís estava de estômago vazio. Ou seja, a acusação desvalorizou completamente, desacreditou esta teoria deste homem que supostamente vendeu a Santos. Mas o homem manteve a sua versão de acontecimentos. Ele disse que sabe lá se depois o Luís comeu a Santos, se não comeu, mas que ele a vendeu, vendeu. Disse-me que vendi. Tenho certeza. Pois, vendi a Santos a ele, só lá se ele comeu, se não comeu, se deixou de comer. Por fim, o tribunal também ouviu 4 jovens que já eram adultos nesta altura, mas que testemunharam, desta vez em porta fechada, por questões de privacidade, que quando eram menores e moravam em São Jorge, aquela zona no norte da ilha que o padre Frederico esteve mais tempo, eles testemunharam que quando eram menores foram abusados pelo padre Frederico. O julgamento é uma farsa, o Ministério Público é o farsante e tudo isto é um ataque à Igreja. Foram estas as primeiras palavras do padre Frederico quando se pôde dirigir ao tribunal. Por outro lado, a primeira pergunta feita pelo tribunal ao padre Frederico foi: o senhor é homossexual? E quando ele disse que não queria responder a esta pergunta, disseram-lhe que, se ele não respondesse a essa pergunta, então também não podia responder a mais nenhuma, o que isto é uma violação completa dos direitos da pessoa acusada. Nós temos sempre, quando estamos em tribunal, o direito de não querer responder a certas perguntas. Isto não quer dizer que não podemos pronunciar-nos no resto do julgamento. Há certas perguntas que, se nós não quisermos, dizemos eu não quero responder, mas na pergunta a seguir temos o direito de responder ou não responder. Ou seja, isto que foi feito ao Frederico, em que do género não respondes à primeira, não respondes a mais nenhuma, não se pode fazer. No entanto, o tribunal considerou que o Frederico era sim o responsável pela morte de Luís, então no dia 10 de março de 1993, e ele foi acusado a 12 anos por homicídio e a 18 meses por abuso a menores.
sendo que a condenação final foi uma pena única de 13 anos. Para além disso, ele teria de pagar 1.600 contos à família de Luís e assim que a sentença dele terminasse, ele tinha de regressar ao Brasil, porque eu acho que não me referi até agora, ele é brasileiro, é um homem brasileiro. Ainda foi também condenado a 15 meses de pena suspensa o Miguel Noito, o afilhado e alegado amante do padre Frederico, por encobrimento de homicídio e também por declarações falsas. O Frederico começou a servir a sua sentença na Madeira em 1993 e em 1995 foi transferido para uma prisão em Lisboa. Em 1998 foi-lhe permitida a primeira saída precária, teria a duração de uma semana e o propósito era essencialmente para ele visitar a mãe. Na altura, a mãe do Frederico estava a morar em Lisboa, só que aqui uma coisa que ninguém estava à espera é que o Frederico fugiu. E ele encontrou-se com a mãe. Os dois juntos foram num carro alugado desde Lisboa até Madrid. E em Madrid ele apanhou um avião onde fugiu para o Brasil. Isto tudo só foi possível porque o Frederico conseguiu uma segunda via do seu passaporte na Embaixada do Brasil, em Lisboa. O que é uma coisa completamente inacreditável, como que eles deram uma segunda via de um passaporte a uma pessoa que estava atualmente a servir uma pena de prisão. Outra coisa também muito inacreditável é que a própria prisão onde ele estava preso só se apercebeu de que ele tinha fugido mais de 24 horas depois da hora em que era suposto ele ter regressado à prisão. Quando Portugal se apercebeu que ele tinha fugido, emitiu um mandado de detenção. Só que o Brasil tem uma lei que protege as pessoas que fogem, de cidadãs brasileiras que fogem aos outros países. Então, basicamente, em 2018 este mandado expirou, a própria pena que o Frederico iria servir em Portugal expirou, por isso nada aconteceu e o Frederico, a partir do momento que foi para o Brasil, viveu como um homem livre. Atualmente, o Frederico vive no Rio de Janeiro, numa zona entre Copacabana e o Ipanema, uma zona de luxo, num apartamento que está avaliado em 3 milhões de euros. Ele inicialmente vivia com a mãe, mas a senhora morreu, se não me engano, em 2019, ou seja, desde aí que ele está a morar sozinho. Quando ele fugiu, ele deu do Brasil algumas entrevistas para televisões e jornais portugueses. E ele disse logo na primeira que ele tinha fugido não porque era culpado, mas sim porque queria provar a sua inocência e que em Portugal ele nunca teria a oportunidade na prisão de provar a sua inocência. Então ele tinha fugido para o Brasil para conseguir fazer isso. No entanto, já se passaram estes anos todos e ele nunca mostrou nada que demonstrasse que ele é inocente. Para além disso, os tais 1.600 contos que o Frederico teria de pagar à família do Luís nunca foram pagos. A igreja, assim que se apercebeu que ele não iria pagar, não tratou de serem eles, sendo que ele é um padre, a pagar o valor em falta, nem o próprio Estado português pagou depois este valor, ou seja, a família de Luís nunca se viu compensada monetariamente pela morte do filho. Mais recentemente, em fevereiro de 2024, antes de falecer, o Papa Francisco declarou a demissão do Padre Frederico, ou seja, ele a partir daquele momento não podia mais exercer cargos que tivessem relacionados com a Igreja. Em 2020, a RTP fez uns episódios relativamente a este caso do Padre Frederico e uma jornalista conseguiu ir ter com o Bispo Teodoro, o tal Bispo que chamou o Padre Frederico para a Madeira e depois defendeu-o a compará-lo a Jesus e tudo isso, e uma jornalista conseguiu para ele dar uma frase qualquer em retrospectiva em relativamente ao caso do Padre Frederico e ele disse: não era culpado daquilo que diziam, não era culpado daquela morte que diziam. Ele nunca matou ninguém. Quanto ao resto, eu não me pronuncio, mas relativamente à morte, certamente não. Por aquilo que eu consegui perceber relativamente a todos os artigos, vídeos e documentários que já existem sobre este caso, e até mesmo a opinião das pessoas hoje em dia online, é que ninguém consegue dizer com certeza absoluta que foi o padre Frederico que assassinou o Luís. A questão aqui é que ninguém tem dúvidas da homossexualidade, o que está tudo bem, obviamente, mas ninguém tem dúvidas também da pedofilia. Não só porque aquelas 3 vítimas chegaram-se à frente na altura do julgamento para reportar os abusos que sofreram por parte do padre Frederico, e eu sou aquele tipo de pessoa que me acredito sempre nas vítimas, ainda por cima aliado ao facto de que a polícia, quando revistou a casa dele, encontrou fotografias, impróprias, com crianças. Ou seja, ninguém aqui está a dizer que ele não é pedófilo. Aqui as pessoas estão na dúvida se foi ele que matou o Luís. Parece que foi um daqueles casos, como eu referi há bocado, que já vimos muito destes casos, que
Mesmo antes da pessoa ter sequer a oportunidade de se defender, todo o tribunal já acha que a pessoa é culpada. Pessoalmente falando, eu não consigo dizer com certeza absoluta que ele foi o assassino. Na minha opinião, ele não teve direito a um julgamento justo, ele não teve direito a um julgamento onde se vissem as duas partes. Parece que só a parte que estava contra ele é que foi considerada. E se nós pensarmos na prática de que não havia nenhuma prova que o associasse diretamente à morte do Luís, nós ficamos tipo, fogo, então como é que ele foi preso? Foi preso porque algumas testemunhas viram-no com um rapaz loiro? Não faz muito sentido, na minha opinião. Eu estava aqui a editar e queria só esclarecer melhor esta parte para não ser incompreendida. Eu, quando estou aqui a dizer que acho que ele não teve direito a um julgamento justo e que acho que se calhar a pena não foi bem aplicada, eu estou a falar unicamente da pena pelo crime de homicídio. Não estou, obviamente, aqui a incluir tudo aquilo que tem a ver com abuso a menores. Eu sinto que o caso tinha tido muita mais credibilidade e que o tribunal teria tido muita mais credibilidade se tivesse construído um caso baseado unicamente naquilo que havia provas concretas, que neste caso era o abuso a menores. Pronto, só queria ter a certeza que esta parte ficava bem explicada. Mas e vocês, o que é que vocês acham? Concordam comigo? Acham que foi assim uma coisa que queriam apontar o dedo a alguém, então apontaram para o esquisitinho que já morava lá, para a pessoa que já tinha um registro com ter comportamentos inapropriados com crianças? Ou vocês acham que foi mesmo ele que cometeu o crime? Mesmo sem haver aquela prova em específico, vocês têm aquele pressentimento de que foi ele que o fez, mas acham que ter este pressentimento é justificação suficiente para prender alguém? Acham que se o caso tivesse acontecido mais recentemente que ele também tinha sido preso? Digam-me a vossa opinião nos comentários que eu gosto sempre de ler. Mais uma vez, obrigada a todos vocês que veem ou ouvem os meus episódios. Muito obrigada por este apoio todo ao longo deste ano. Tem sido um ano muito bom e que venham muitos mais pela frente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Muito obrigada pela companhia e vemo-nos numa próxima.